Bom dia a todos, meu nome é Kleber Abraão, sou professor de Física e estamos no mais uma prova CERP com mais uma aula de Física. O tema de hoje que eu escolhi falar é um tema que ele é abordado com bastante frequência no Exame Nacional, no Enem, e diz respeito às leis de Newton. Nessa primeira aula vamos falar da primeira lei de Newton e a seguir nós podemos aplicar um exercício. Aliás, aplicar a lei de Newton em um exercício. Bom, o que diz respeito às leis de Newton? Na verdade, por vários séculos, as questões que se levantaram foi o que causa o movimento e se tem alguma relação ao movimento de um objeto e a força que atua nele, se existe alguma força, se tem relação dessa força com o movimento. Por exemplo, o movimento planetário. A área da física que estuda as forças e suas causas é que nós chamamos de dinâmica, ok? Então a dinâmica ela vai estudar o movimento e as suas causas no ponto de vista do conceito de força. Bom, em primeiro lugar a gente precisa saber um conceito importante, que é o conceito de inércia, O que seria inércia? Inércia, ela é o que? É a tendência do objeto permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, uma demonstração simples que a gente mostra esse conceito de inércia, pode ser através desse experimento. Então, eu tenho um objeto, ele está, aqui em repouso, ok? Ele está em repouso. Então, eu vou movimentar essa folha para a direita. E esse objeto, como ele está parado e nenhuma força vai estar atuando nele, a tendência é que ele continue parado. Então eu vou movimentar essa folha relativamente ali rápido para vocês entenderem o conceito de inércia. Então o objeto, a tendência dele é ficar parado. Então eu removo a folha, como a tendência dele era ficar parado, ou seja, por inércia, então ele continua no mesmo lugar do espaço. É claro que sem a folha ele vai cair, ok? É o mesmo efeito, por exemplo, quando a gente, ou você já deve ter visto algo parecido. Você está ali num coletivo, num transporte coletivo, por exemplo, em pé, com a mesma velocidade do coletivo, de repente o coletivo para, Então a sua tendência era o quê? Era com a velocidade que o próprio veículo estava. Ao momento que o veículo parou, o seu corpo tende a continuar movimentando. Então você sente, como se tivesse uma força, te impulsionando. Então esses são conceitos de inércia. Então a primeira lei de Newton vai estabelecer exatamente uma relação aqui da inércia. E diz o seguinte, a primeira lei de Newton: um objeto tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ao menos que seja impelido por uma força resultante. Ou seja, aquele objeto ele está parado, ele continua parado, ao menos que uma força atue sobre ele, Ou se um objeto já estiver em movimento uniforme com a velocidade constante, ele vai permanecer com esse movimento, ao menos que alguma força atue sobre ele. Então essas duas figuras vai representar bem essa situação. Imagina aqui uma superfície sem atrito, como o gelo, por exemplo, está aqui um trenó. Esse trenó ele está parado, a velocidade dele é zero, ele está em repouso, ok? Ele vai permanecer em repouso, ao menos que seja impelido por alguma força resultante. Isso não significa que não tem forças atuando nesse trenó. Tem forças atuando nele, mas a soma de todas as forças, que é a força resultante, ela é zero. Então ele permanece parado. O outro caso equivalente é esse trenó, ele andando no gelo, sem atrito, ou seja, então ele está com uma velocidade constante, está com um movimento ali constante, e ele vai permanecer com velocidade constante, ao menos que alguma força atue sobre ele, Por exemplo, uma força para frear, ou fazer ele parar, ou de repente aumentar mais a velocidade. Se isso não acontecer, ele vai permanecer com velocidade constante.
Em outras palavras, nós podemos entender que a força é a causa que produz no corpo uma mudança do seu estado de movimento. Essa situação representa o estado de movimento desse objeto, está parado. Ele vai mudar esse estado de movimento se ele for impelido por uma força. Essa representação representa o estado de movimento desse objeto. Então, esse estado de movimento ele vai sofrer mudança se for impelido por uma força, ok? Na primeira lei de Newton, nós não precisamos caracterizar a força ou ter uma fórmula para ela, apenas precisamos entender o conceito de inércia. Na próxima aula, quando estudarmos a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton, nós vamos descrever com mais detalhe o que seria uma força e tipos de força. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro essa parte conceitual e agora, em continuação da aula, vamos aplicar esse conceito em um exercício. E agora nós voltamos com 2 exercícios com a aplicação da primeira lei de Newton. Esse primeiro exercício, ele é bem característico, bem conceitual, mostra uma imagem para representar o efeito físico, que está ocorrendo. Então ele diz o seguinte, qual a lei física a qual o herói da tirinha se refere? Então aqui nós podemos perceber, como se fosse, representa ali um ônibus coletivo, ok? Esse ônibus ele está em movimento e um certo camarada aqui dentro do ônibus está com um livro aberto, um livro de física, e ele está dizendo: odeio aprender física no ônibus. E de repente, o ônibus ele para bruscamente, devido, tem uma pessoa que vai atravessar a rua, por exemplo, e o ônibus vai parar bruscamente, e nesse ato do ônibus, mudar o seu estado de movimento, ele vai parar bruscamente. O que vai acontecer? As pessoas que estão aqui, inclusive o camarada que está com o livro aberto, todos eles é impulsionado ali para frente do ônibus. Então tem aqui as alternativas para a gente ver qual que é a correta. Bom, fica claro pelo próprio exemplo da situação que trata da primeira lei de Newton. Lembra que nós vimos que a primeira lei de Newton diz o seguinte, um objeto ele tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo e uniforme, ao menos que uma força haja sobre ele. É o princípio da inércia. Então, no momento que o ônibus está com uma velocidade, podemos considerar a velocidade constante, todos os passageiros do ônibus também estão com a mesma velocidade. Nesse momento posterior, o ônibus ele para bruscamente, ou seja, o seu estado de movimento muda. E os passageiros que estavam com a mesma velocidade do ônibus, eles tendem a continuar com essa mesma velocidade. Então, todos eles são impelidos ali para frente do ônibus com a velocidade que o ônibus tinha, que era a velocidade ali, velocidade constante. Então, é claro que dentre as alternativas, o que se trata esse fenômeno aqui é a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ou seja, os passageiros eles são arremessados para frente do ônibus por inércia, ok? Que daria então a alternativa D de dado. Bom, um outro exercício que também conceitual a respeito da primeira lei de Newton, é esse daqui. Ele diz o seguinte, a seguir são feitas algumas afirmativas referentes à primeira lei de Newton. Classifique-as em verdadeiras ou falsas. Então, existem 3 afirmativas que diz respeito à primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia. Então, sabendo desse conceito, vamos ler as afirmativas e vamos ver quais delas é verdadeira ou falsa. Bom, a primeira: se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, então o corpo encontra-se em repouso. Olha só, nós vimos que se a resultante das forças é nula, o corpo ou ele pode estar parado, que é em repouso, ou pode estar em movimento retilíneo uniforme, Então, na verdade, não necessariamente ele tem que estar parado, ok?
Então essa alternativa aqui, aliás, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Vamos para a segunda. Um carro descreve um movimento retilíneo uniforme ao longo de uma trajetória. Certamente a resultante das forças é nula. É verdade, ok? Se um objeto ele está parado ou em movimento retilíneo uniforme, isso significa que a resultante das forças é nula, ok? Então, essa afirmativa 2, ela é verdadeira. A afirmativa 3, um corpo sobre o qual é nula a resultante das forças, está necessariamente em MRU. Não é verdade, é o caso da primeira afirmativa. Ele disse que a resultante das forças é nula, então o corpo ele está em repouso. Ele pode estar em repouso ou em MRU. Na 3 ele diz, né, o que é equivalente, sendo que o corpo está com velocidade constante. Um corpo sobre o qual é nula a resultante das forças está necessariamente em MRU. Não é verdade, ou ele pode estar em MRU ou em repouso, ok? Então nós temos que a afirmativa 3 também é falsa. Dentre as alternativas, a que se enquadra, né, no nosso problema seria a alternativa C, né? Afirmativa 1 falsa, afirmativa 2 verdadeira e afirmativa 3 falsa. Então esses dois exercícios são típicos, tá? Problemas conceituais que envolvem ali primeiro a lei de Newton e a lei da inércia. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tanto o conceito quanto ali a resolução dos exercícios. Obrigado.